Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim. Jeremias está bem no meio da Bíblia, depois de Isaías, depois de Salmos. Aí nós vamos encontrar Jeremias, tá? Antes de Ezequiel. Jeremias capítulo 18, Salmos, Provérbios, Isaías e Jeremias. Talvez você passou antes de Ezequiel, antes de Daniel, antes de Amós. Capítulo 18, versículo 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, Pai querido, santo, fiel, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Espírito Santo, fala com a tua igreja nessa noite, fala comigo nessa noite. Usa, meu Deus, a minha vida como instrumento em tuas mãos, ó Pai. E aonde a minha voz chegar, meu Deus, que haja libertação através da tua palavra, através do Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. Amém. E a Deus toda a glória. Pode sentar, queridos. Pode sentar. Glória a Jesus. Irmãos, aqui o versículo 1 diz que a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E muitas das vezes, queridos, nós temos que descer à casa do Pai para ouvir a mensagem que Ele tem para nós, a revelação que Ele tem para as nossas vidas. Você veja, os irmãos saem do Mojimirim para vir para Cosmópolis ouvir a mensagem de Deus. Os irmãos de Arthur Nogueira vêm para ouvir a mensagem de Deus. Os irmãos de Cosmópolis vêm para ouvir a mensagem de Deus. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Talvez se nós estivéssemos em casa hoje, o que é que nós estaríamos ouvindo? Nesse exato momento. O que estaríamos assistindo nesse exato momento? O que é que os nossos filhos estão assistindo ou ouvindo nesse exato momento? O que é que aqueles que ficaram em casa estão ouvindo nesse exato momento? Mas a palavra diz no versículo 2: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, muitas das vezes em nossas casas, dentro da nossa casa, a gente não tem tempo de ouvir a mensagem, de ler a palavra, de meditar, de estudar, porque está tão perturbado, tão cheio de coisas, que você não tem tempo para tirar um tempo para meditar na palavra. Mas o Senhor tem te levantado para estar aqui aos domingos, às quinta-feiras, aos sábados, às terças-feiras nas lives, para ouvir a mensagem que o Espírito Santo quer trazer para a igreja. E é aqui que nós nos reunimos como igreja do Senhor para ouvir a santa e poderosa palavra de Deus. E é aqui, igreja amada, que nós nos reunimos como servos de Deus
como congregação, como igreja de Deus, para ouvir o que Ele quer nos falar. Ao versículo 3 diz: e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele estava fazendo aquele vaso sobre as rodas. E a gente sabe, pela história, que esse instrumento era tipo um pedal, ele pisava naquilo, aquela roda girava, e ele pegava o vaso e ia moldando o vaso do jeito que ele queria. Mas o texto diz que o vaso quebrou da mão do oleiro. Versículo 4. O vaso quebrou na mão do oleiro. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Não foi Deus que quebrou o vaso. Porque Deus não tem intenção de quebrar o vaso. Deus não tem intenção de rachar o vaso. Deus tem intenção de corrigir o vaso. Amém. De moldar o vaso. Não que a intenção de Deus é de quebrar. Deus vai te quebrar, Deus vai te rachar, Deus vai te pegar. Não, irmãos. O vaso quebrou da mão do oleiro. Olha o versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. E é assim a igreja de Deus tem feito em nossas vidas. Nós estamos cultuando, nós estamos nos alegrando, nós estamos buscando, mas o vaso está se quebrando na mão do oleiro. Aí eu pergunto: quantos de nós o Senhor tem procurado fazer todos os dias um novo vaso? Mas será que nós estamos dando essa liberdade para o oleiro moldar a nossa vida, nos refazer de novo? Ou o orgulho, ou a prepotência, ou aquele jeito grosso, duro que nós temos, nós não permitimos que o oleiro nos refaça? Você veja que o oleiro estava fazendo o vaso, o jarro, ali já está na cabeça dele. Quem trabalha com esse tipo de coisa, artesanato, ele está pintando um quadro, ele pega uma peça, uma tela de um quadro e vai pintando. E aquela imaginação vai crescendo, vai sendo criada na cabeça dele e ele vai pintando. Assim como aqueles rapazes que ficam na rua, pegam aquela cerâmica, né? Quem já viu? Uma cerâmica, aí ele pega aquela tinta, passa a tinta, risca a tinta, passa a tinta, passa o pano, risca, daqui a pouco está um coqueiro, está uma árvore, está o sol, está umas aves. Ele vai imaginando e vai fazendo aquilo. Assim foi o oleiro fazendo aquele vaso. Assim foi o oleiro quando pegou aquele vaso que bateu a roda, começou a danificar. O vaso quebrou. Talvez esticou demais, talvez eslargueceu demais, talvez afinou demais, mas o texto diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. E ele refez de novo esse vaso. E o que é que aprendemos com isso, igreja? Que mesmo dentro da igreja tem vasos quebrados, tem vasos trincados, tem vasos que precisam ser corrigidos, tem vaso que precisa ser moldado. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo aos cultos de domingo, mesmo aos cultos de quinta-feira, o vaso está danificado. Mesmo ouvindo o evangelho, o vaso está trincado. Mesmo ouvindo a palavra, o vaso precisa de conserto. O vaso precisa de um renovo espiritual. Irmãos, para nós remendar esse vaso não tem jeito. O oleiro teve que quebrar de novo para fazer esse vaso de novo. Porque na cabeça dele ele falou: não, esse vaso aqui vai ser um jarro grande. E o barro que eu coloquei foi pouco barro. E quando eu pisei na roda, que começou a esticar, o barro era pouco. Então quebrou, que era pouco barro. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo nós ouvindo a mensagem,
Mesmo nós nos alimentando dessa palavra toda semana, nós precisamos ser moldados pelo oleiro, ser transformado pelo oleiro, ser moldado pelo oleiro, porque senão, igreja, nós não vamos criar raiz nesse local, nós não vamos nos firmar neste local, nós não vamos dar fruto neste local, porque daqui a pouco você vai falar: poxa vida, não está bom para mim. Por quê? Está faltando algo que precisa ser preenchido na tua vida, na minha vida, na nossa vida. O oleiro refez aquele vaso. Será que nós não estamos precisando de uma reforma na nossa vida espiritual? Será que nós não estamos precisando de ser tampado algumas brechas que está dando brecha para o inimigo entrar nos nossos corações ou nas nossas vidas? O que é que está precisando, irmãos? Fechar. Quais as brechas que temos deixado abertas? Qual é a motivação que temos buscado ao Senhor? O que é que está faltando em tua vida ou na minha vida para nós pararmos de murmurar, de reclamar, de criticar, mas de buscar mais a presença do Senhor, mas de se entregar mais a Deus, irmãos, e deixar o oleiro mudar a nossa vida como Ele quer mudar? Porque senão, mesmo nós dentro da igreja, mesmo nós ouvindo a mensagem, nós vamos viver uma vida que não agrada a Deus, uma vida sem santidade, uma vida que não tem certeza da sua salvação, uma vida de altos e baixos. Aí você fala: poxa, eu vejo o meu colega prosperar e eu não consigo, eu vejo o meu colega sendo bênção e eu não consigo. Talvez você precisa deixar o oleiro mudar a tua vida. Talvez você está precisando de dizer: Senhor, eis-me aqui, me refaz de novo. Eu estou precisando de uma reforma, eu estou precisando de uma mudança, eu estou precisando de uma correção, eu estou precisando que o Senhor me quebre de novo e faça um novo vaso. Ao versículo 5 diz: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus está dizendo para Jeremias: olha, vai, olha aquele homem fazendo aquele barro, aquele vaso. Assim eu quero ser na vida de vocês. Vocês têm que se deixar, vocês têm que deixar eu fazer com vocês o que esse oleiro está fazendo com esse vaso. Porque, igreja, se nós não permitir que Deus venha nos moldar, nós vamos continuar murmurando, nós vamos continuar do jeito que nós estamos, nós vamos continuar reclamando, criticando, nada vai dar certo, porque nós não queremos deixar o oleiro mudar a nossa vida. Nós não queremos deixar o oleiro transformar o nosso ser. A arrogância, a soberba, o medo, a incerteza faz com que você continue na mesmice a vida toda. Mas Deus falou para Jeremias: desce e olha aquele oleiro trabalhar. Assim como ele mudou aquele vaso, eu quero mudar a sua vida também. Irmãos, nós não podemos viver uma vida cristã diferente do que a Bíblia diz. Nós precisamos deixar o Senhor nos moldar do jeito que Ele quer nos moldar. Talvez você fale: poxa vida, o meu ministério não vai, o pastor não me dá oportunidade. Mas não é eu que tenho que te dar oportunidade, é o Espírito Santo que quer tratar com você primeiro, para poder Ele te levantar. É o oleiro, irmãos. É o próprio Cristo que quer fazer parte da tua vida. Que nós não sejamos cristãos só aos domingos, mas que sejamos cristãos
a semana toda, o tempo todo. Exemplos dentro da nossa casa, exemplos fora da nossa casa, para que nós sejamos um vaso nas mãos do oleiro. É igual esse vaso aqui, ó. Olha que vaso lindo. Olha que vaso lindo. Alguém cuidou, alguém regou. Assim tem que ser a nossa vida, como esse vaso. Bem cuidado, bem tratado, bem regado, flores naturais. Esse vaso ele não pode estar bonito só de domingo à noite para o culto. Ele tem que ser regado durante a semana, senão ele vai murchar, senão ele vai morrer. Assim é a nossa vida também, queridos. Nós temos que ser um vaso que dá flores, dá cheiro e dá esperança o tempo todo. O vaso nas mãos do oleiro. Deus não despreza aquilo que aos olhos das pessoas perdeu o seu valor. Você não perdeu o seu valor. Talvez as pessoas olhem para você e desprezam. Talvez o teu marido olhe para você e despreza. Talvez a tua esposa olhe para você e te despreza. Talvez os teus filhos olhem para você e te despreza. Talvez o vizinho olhe para você e despreza. Talvez alguém no teu trabalho olhe para você e despreza. Mas Deus não despreza aquilo que as pessoas desprezam. Deus olha para você como um vaso precioso nas mãos dele. Deus olha para você aonde você pode ser desprezado pelas pessoas, mas Deus olha para você como uma alma preciosa também, como uma pessoa preciosa que merece o céu, que nós precisamos lutar pelo céu, pela nossa vida, o tempo todo. Por que Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro? Irmão, Jeremias queria evitar o cativeiro, a dor e a humilhação. Por que é que nós temos que cultuar o Senhor? Por que é que nós temos que estar na congregação? Por que é que nós temos que vir para a igreja? Para evitar que Satanás nos humilhe, para evitar que Satanás coloque doença, para evitar que Satanás coloque tristeza, para evitar que o mundo lá fora nos sufoque e não queira mais saber da palavra do Senhor. Quantas pessoas estão lá fora desviado, afastado, que não quer nem saber mais do Evangelho e é conhecedor da palavra. Por quê? Porque está sendo sufocado, está sendo humilhado, pisado, maltratado, mas a pessoa não abre o coração e nem o entendimento para saber que Deus quer moldar a vida dele, quer trazer de volta a vida dele. Mas ele secou espiritualmente, não tem força mais. Era isso que Jeremias estava evitando: a humilhação, a dor, o sofrimento. E é isso que precisamos fazer, igreja. É isso que nós precisamos buscar do Senhor todos os dias. Sabe aquele dia que você está sem vontade de vir à igreja? É aquele dia que você tem que pular, levantar, tomar um banho, trocar de roupa. Eu vou. Porque o inimigo quer que eu fique em casa, brigando com a mulher, brigando com os filhos, assistindo alguma coisa que não edifica a vida. Mas ele quer transformar a nossa vida todos os dias. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias, irmãos, que vai chegar um momento que a frieza espiritual vai ser tão grande que nós não vamos querer vir para os cultos. Já está começando. Já está começando essa frieza espiritual em nossas vidas. Mas é por isso que nós temos que buscar. É por isso que você tem que ter o tempo para ler na tua casa. É por isso que você tem que tirar tempo para orar. É por isso que você tem que tirar tempo para meditar. Porque só o domingo é muito pouco. Só as quinta-feira é muito pouco. Só os sábados de oração é muito pouco. Precisamos nos envolver mais com Deus em nossa casa. Aonde estivermos, precisamos nos envolver mais com as coisas do Senhor, irmãos, para que o nosso espírito não venha a ser abatido pelo inimigo das nossas almas.
Porque o mundo lá fora, ele é atrativo. As coisas lá fora é atrativa. Por que os nossos filhos não vêm? Porque aqui não tem nada que atrai. Mas lá fora é atrativo. É uma música, é uma festa junina, é uma bebida, é os amigos que oferecem tudo que não presta e atrai eles. Mas a mensagem não atrai. O hino da harpa não atrai. Os louvores não atraem. Mas nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, para que a palavra do Senhor atraia, para que a mensagem do Evangelho traga, para que a mensagem de Cristo toque no coração deles. Nós só não podemos deixar o mundo entrar aqui dentro para atrair jovens. Não. Os jovens, ele tem que ser atraído pela mensagem do Evangelho. Nós não podemos pintar a parede de preto, botar luzes piscando para atrair o jovem. O jovem, ele tem que ser atraído pelo poder do Espírito Santo. É Cristo que traz, é a palavra que traz, é a palavra que muda. Veja a vida dos jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram diferenciados. Veja a vida de José do Egito, foi diferenciado. O que era que atrai aqueles homens? Deus. O que era que fazia a diferença na vida deles? Deus. Ah, mãe, mas eu não vou para a igreja não, que aquelas mensagens que o pastor traz, ele fala muito da Bíblia. Se nós não falarmos da Bíblia, nós vamos falar de quê? Precisamos pregar a Bíblia. Precisamos pregar o Evangelho. Eu e você temos que ser mudados, transformados pelo Evangelho de Jesus, pela vida de Cristo, pelo poder do Evangelho. E é isso que nós temos que permanecer fiéis à palavra de Deus. Talvez um dia você vai ouvir que a Bíblia já está ultrapassada. Talvez você vá ouvir que essa Bíblia já tem muitos anos que foi escrita. Precisa mudar. Irmãos, quando alguém falar isso para você, você fala, não, o meu pastor tem pregado a Bíblia. E ele vai continuar pregando essa Bíblia. Essa mesma Bíblia que tem sido pregada desde o tempo do primeiro século até o século XXI que nós estamos hoje. O mundo, irmãos, ele quer transformar. Hoje você passa por aí, o que você vê de igreja preta, pintada de preta, luz piscando, luz apagada. Irmãos, isso é um modismo que está acabando com a vida das pessoas, com a fé das pessoas. Aí as pessoas acham que precisa de algo diferente. Uma balada gospel, um show gospel, para poder atrair pessoas. Não atrai. Vai escandalizar a obra do Senhor. Vai escandalizar esse local. Nós podemos até atrair jovens para cá, mas eles vêm não com a intenção de querer Cristo. Ele vem com a intenção de pular, de gritar, de assoviar, de dançar. Mas ele não quer o Evangelho. Ele não quer Cristo. Ele não quer Jesus. Ele não quer a palavra. É por isso que nós temos que permanecer. Eu digo para você, permaneça crente. Permaneça fiel. Permaneça unido nessa palavra, irmãos. E não deixe de pregar essa verdade para pregar o interesse das pessoas. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos perdendo Cristo. Nós estamos perdendo a essência. Nós estamos perdendo o que o Evangelho tem de mais precioso, que é a vida, que é a graça, que é a esperança e a misericórdia. Precisamos, irmãos, olha, permanecer cristãos. Precisamos permanecer fiel como Jeremias foi. O que aprendemos com a casa do moleiro, irmãos?
sabendo que o Senhor, o nosso oleiro, trabalha em nossa vida dia e noite, sem se cansar. Jesus Cristo, Ele trabalha dia e noite em nossas vidas. O Espírito Santo trabalha dia e noite para tentar, irmãos, nos manter firmes com Ele o tempo todo. Porque Ele sabe que é uma batalha tremenda, aonde a carne milita o tempo todo, aonde o tempo todo Ele quer nos tirar da comunhão do Senhor. Faça uma retrospectiva rapidinho e veja como é que foi a tua semana. Talvez você não teve paz. Talvez você viveu no cativeiro. Talvez você viveu uma guerra espiritual tremenda. Porque é isso que o inimigo das nossas almas quer. Que chegue o domingo, você não tenha força para estar aqui. Que chegue outro culto, você não tenha ânimo para sair da sua casa. É isso que Ele quer, esfriar a tua fé, esfriar a tua comunhão, esfriar aquilo que mais precioso que você tem, o Espírito Santo dentro de você. É isso que Ele quer apagar, meu irmão. Ele quer colocar um esfriamento espiritual em nossas vidas. Mas o Senhor, o tempo todo, Ele está te guardando. O Senhor, o tempo todo, está com você. Irmãos, não deixe de meditar nessa palavra todo dia, não. Separe um horário, separe um tempo, medite na palavra. Assim como nós nos alimentamos todos os dias do arroz e do feijão, nós precisamos nos alimentar dessa palavra, porque é essa palavra que nos coloca de pé. É essa palavra que faz com que os nossos olhos se abram. É essa palavra que faz com que você permaneça de pé para enfrentar as lutas do dia a dia. Senão nós não vamos suportar. Senão nós não vamos aguentar. Senão você vai estar daqui a pouco, pastor, está acontecendo isso, estou fraca, estou desistindo, vou parar, não aguento mais. Por que você não aguenta mais? Nós fazemos tudo. Nós trabalhamos, nós corremos atrás disso, daquilo, mas por que nós queremos desistir de Cristo? Por que nós queremos parar de cultuar? Por que nós queremos parar de estar reunidos como igreja do Senhor? Eu não vejo ninguém dizer que vai parar de comer, vai parar de trabalhar, vai parar de... mas quer parar de cultuar, quer parar de congregar. Sabe o que é isso, irmãos? Falta um pouquinho mais de nós meditarmos, estudarmos, orarmos. Ah, pastor, mas eu não consigo ler. Então ore, dobre os joelhos, ore, separe tempo de oração com Deus. Leia um pouquinho que seja todo dia. Separe, irmãos, um momento para você estar com Cristo, senão você não aguenta. É igual quando você adoece, como eu estive doente. Você não quer se alimentar, você não quer beber, você não quer sair da cama, o seu corpo sempre fraco, você sempre esmorecido, porque começa pela falta de alimento. Você não quer se alimentar, o corpo não reage. Você não quer beber líquido, o corpo não reage. Assim é a nossa vida espiritual. Se nós deixarmos, se nós pararmos, se nós não meditarmos, se nós não estudarmos, nós vamos ser religiosos. Nós vamos passar a semana reclamando, a semana xingando, a semana jogando tudo para cima. Aí quando chega o domingo, lá vem nós para a casa do Senhor. Levanta as mãos, canta, mas como é que está dentro do nosso coração? Como é que está o vaso? Esse vaso é para honra ou é para desonra? É isso, irmãos, que nós temos que entender. Permita que o Senhor molde sua vida. Humilhe-se diante do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, para que tenhamos uma vida abençoada na presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos humilhar na presença de Deus. Em vez de reclamarmos, em vez de murmurarmos, em vez de xingarmos, nós precisamos, Senhor,
Eu não quero ser essa pessoa que eu estou sendo. Eu não quero ser desse tipo que eu estou sendo. Eu quero testemunhar, eu quero ser cristão, eu quero ser crente. Eu quero ser diferente, eu quero que as pessoas me vejam uma pessoa moldada, transformada, cheia da tua presença. Mas para isso, nós precisamos buscar esta palavra. Não só aos domingos. Nós não podemos abrir essa palavra só aos domingos, irmãos. Mas precisamos tirar tempo todos os dias para falar com Deus. Todo o tempo para falar com o Senhor. Leia um pouquinho todo dia. Separe um tempo, um período de manhã, de tarde, à noite. As crianças vão dormir, medite um pouquinho. Dobre os joelhos e vá orar. Depois que as crianças estiverem na cama, pai, vou conversar um pouquinho com o Senhor em oração. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais esse sofrimento. Olha como vai mudar a tua vida. Olha como vai mudar a tua história. Olha como você vai ser outra pessoa. Porque Deus está ouvindo você falar com Ele. Deus está ouvindo você se humilhar. Deus está ouvindo você se arrepender. Deus está ouvindo o teu clamor, o teu choro. Como diz a Bíblia, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você não tenha dormido. Talvez você tenha tido pesadelo. Talvez você tenha tentado se esconder. Mas o Senhor te conhece. Ele quer ouvir tua voz. Talvez o que é que está faltando para você, igreja? Talvez você precise dizer, Senhor, eu quero ser moldado. Esse vaso que eu sou está trancado. Esse vaso que eu sou, não dá para mim colocar um enfeite nele. Não dá para mim colocar os dons do Senhor, o fruto do teu Espírito, a alegria do Senhor, porque está trancado, está rachado, está com defeito. Está entrando e está saindo. Está entrando e está vazando. Está entrando e não está segurando. Nós precisamos deixar o Senhor nos moldar, igreja. Nós estamos chegando em tempos difíceis. Se nós não permitir que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, e nós não podemos dividir a glória dele, a honra dele com mais ninguém. Nós não podemos ser cristãos só nos domingos à noite. Nós temos que ser cristão o dia todo. O tempo todo. Toda hora. Está chorando? Seja crente. Está sofrendo? Seja crente. Perdeu alguma coisa? Continue sendo crente. O emprego cessou? Continue crente. A enfermidade chegou? Continue sendo cristão. Tive um diagnóstico, estou com câncer. Continue sendo crente. Tive um diagnóstico que tive uma perda da família. Continue sendo servo do Senhor. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Deixar o oleiro nos moldar do jeito que Ele quer. Talvez você diga, estou na igreja, estou ouvindo a mensagem, ando com a Bíblia, mas está te faltando algo. Você está vindo aos cultos, você está vindo à igreja, mas está te faltando algo. Talvez você fale, poxa, mas minha vida não muda, a minha história não muda, eu continuo o mesmo, reclamando, murmurando, xingando, amaldiçoando. Está faltando algo na tua vida, irmãos. Está faltando você deixar o leito moldar a tua vida. Está faltando você dizer, Senhor, eu não quero mais essa vida que está me corroendo, me acabando. Eu não quero viver essa vida de falsidade. Eu não quero viver essa vida de mentira. Eu não quero viver essa vida de pornografia, de prostituição, de adultério, de fornicação. Não, eu quero ser mudado, transformado pelo teu poder. É isso que nós precisamos, irmãos. Viver uma vida santa, uma vida regenerada, uma vida transformada, uma vida de paz,
Uma vida aonde as pessoas vão olhar e falar assim: poxa vida, como você está brilhando, como você está diferente, como você está rejuvenescida, olha o brilho que você está, olha como tua pele está linda, olha como você está diferente, porque você está dando vida. Para nós terminarmos, Romanos, no capítulo 9, vamos um pouquinho para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Lá no Novo Testamento. Antes de Coríntios. Antes de Gálatas. Romanos capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 21 e 22. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Deus, ele tem paciência. Mas vai chegar um tempo, se o vaso não quiser ser moldado, se o vaso não quiser ser consertado, não quiser correção, não quiser uma orientação, não quiser a palavra, o versículo 22 está dizendo aqui, ó: e que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Então isso quer dizer que dentro da congregação tem vasos que vai para a perdição. Tem vasos que não para a água, está trincado, está rachado. Não deixa a pessoa fazer uma correção. Não deixa esse vaso, ele prefere estar quebrado. Porque se ele estiver trincado, se eu colocar água, a água vai embora. A planta vai secar do mesmo jeito e vai morrer. Então, Deus, ele tem paciência. Deus, ele espera por nós. Deus, ele não é carrasco. Ele é amor, ele continua sendo amor. Ele continua sendo misericordioso. Ele continua cuidando de nós. Ele continua dizendo: olha, você precisa se deixar corrigir essa trilha que você está. Esse quebrado que você está. Mas nós, a dureza do nosso coração não permite que o oleiro conserte esse estrago. Não permite que o oleiro refaça tudo de novo. Mas ele diz no versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer o vaso para a honra e o vaso para a desonra? Então Deus, ele tem poder, irmãos, de mudar a nossa vida, se assim nós permitirmos que ele mude. Mas nós precisamos dizer para ele: Senhor, eu quero ser mudado. Senhor, eu não quero ser religioso. Senhor, eu não quero de forma nenhuma continuar dessa mesma vida que eu estou levando, sem conhecer tua palavra, sem entender tua palavra, sem buscar tua palavra e sem ter intimidade com o Senhor. Irmãos, você veja pelo relacionamento que você tem com o namorado, com a noiva, ou com a esposa, ou com o esposo. Quem é casado sabe o relacionamento que tem com o cônjuge. Nós sentamos com as esposas ou com o marido e você fala coisas com eles. Eles sabem da tua vida. Eles sabem do que se passa. Mas eu não sei o que acontece dentro da casa do pastor Marcos. Quando ele está deitado na cama lá com a irmã Eliana, conversando, dialogando, falando segredos, falando coisas, as intimidades. Assim é com Deus. Deus quer ter intimidade com a igreja dele.
Deus quer ter intimidade com o povo dele, irmãos. Nós não podemos achar que Deus, ele é obrigado a fazer aquilo que queremos. Não, irmãos. É a mesma coisa. Você que é casado, você fala para o seu esposo: olha, eu preciso comprar um vestido hoje e um sapato. Ele vai falar assim: não, mas eu não tenho dinheiro hoje para comprar um sapato nem um vestido. Nós não podemos comprar mais para frente? Não quero agora. É assim que nós vamos fazer com Deus? É assim que nós vamos fazer com o Espírito Santo? Não, irmãos. O Espírito Santo, Deus, ele não está aqui para arrumar os nossos caprichos a hora que nós queremos. Não. Assim como o irmão Nelson fala para a irmã Roseli: não, semana que vem eu vou comprar seu vestido. Hoje eu não estou sem dinheiro. Aquele vestido está um pouco caro, mas você merece. Ele vai dar um jeitinho de comprar. Assim é Deus, quando nós estamos na dependência dele o tempo todo. Quando ele vê que nós realmente merecemos aquele presente, ele vai lá e nos abençoa. Ele vai lá e nos dá. Assim é o Senhor, irmãos. Aí eu pergunto para você: que tipo de vaso você é nas mãos de Deus? É vaso de honra ou vaso de desonra? Você tem sido mais desonra ou mais honra? Você tem sido um vaso aonde as pessoas olham para você e falam: poxa vida, que vaso lindo, como você está radiante, como você está diferente? Ou as pessoas olham para você e falam: poxa, você está bem apagadinho, viu? Você está quase chegando, está quase indo, perdendo as suas forças espirituais, perdendo o vigor, a alegria, perdendo o Espírito Santo, perdendo a pureza do Evangelho. Para encerrar, 2 Timóteo, lá para o finalzinho, depois de Gálatas, depois de Efésios, depois de Colossenses, depois de Tessalonicenses, aí nós vamos encontrar 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21 e 22, e nós encerramos aqui. Versículo 20 e 21. Antes de Apocalipse um pouquinho, antes de Hebreus, antes de 1 João, 2 João, Pedro, capítulo 2 de Timóteo, versículo 20 e 21, olha o que diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Olha aqui o que Deus, que Paulo está dizendo para Timóteo. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, igreja. No versículo 20: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Aí eu pergunto para você: que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso eu sou? Nós estamos honrando ou estamos desonrando? Será que as pessoas podem olhar para mim e dizer assim: olha, o irmão Vanderlei é um cristão de verdade, é vaso de honra? Ou o irmão Vanderlei não é um cristão, é um vaso de desonra? Irmãos, nós precisamos ser um vaso que honra o Senhor Jesus. Nós precisamos, igreja do Senhor, continuar honrando esta palavra, honrando o Evangelho, honrando o propósito de Cristo para as nossas vidas. Continue sendo um vaso, irmãos, nas mãos do Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo dias e tempos difíceis, mas nós precisamos ser vasos de honra,
Continue sendo um vaso. Aonde você estiver. Continue brilhando, continue sendo um vaso onde as pessoas todos vão olhar e falar assim: poxa vida, que vaso bonito você tem na sua sala. Que vaso bonito você tem na sua cozinha. É esse vaso que nós temos que ser. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente em nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e ver o diferencial. Saber diferenciar o vaso de pau, de barro, de ouro e de metal. Seja esse vaso, irmãos. Quando você chega numa casa que vê um vaso diferente, a pessoa fala: poxa vida, que vaso bonito, que flores bonitas, está bem montado. Agora, quando você chega numa casa que vê um vaso com as flores toda murcha, toda seca, a pessoa nem dá importância para aquilo. Assim é a vida de muitos que estão aí, murchando, secando, seca, não tem vida, não tem esperança. Ao versículo 21 para encerrar. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Se purifique, irmãos, do pecado. Se purifique das palavras que temos falado. Se purifique daquilo que não tem agradado a Deus. Se purifique dos olhos da consciência da carne. Se purifique para que você seja um vaso de honra. Ao finalzinho do versículo 21 diz: santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O Senhor quer te usar. O Senhor quer usar a tua vida. O Senhor quer usar você como instrumento nas mãos dele. Mas para que ele venha nos usar, nós temos que nos santificar, andar em novidade de vida, ter uma vida santa, uma vida aonde condiz com a palavra dele. Talvez nós tenhamos dado ouvidos a pessoas que já perdeu a intimidade com Cristo, que já perdeu a comunhão com o céu, mas nós não queremos buscar a paz que excede todo entendimento. Nós não queremos buscar essa paz que só Cristo dá, que só o Espírito Santo traz. Mas nós queremos nos abrir nosso coração com pessoas que estão pior do que a gente. Nós queremos abrir o nosso coração com pessoas que não têm o que nos dar. Aí nós estamos abrindo nossa casa, o nosso tesouro, o nosso vaso, para pessoas que não podem nem regar o vaso que você é. Que Deus nos abençoe, igreja. Vamos deixar o Senhor nos moldar. Vamos deixar o Senhor cuidar de nós. E vamos dizer nessa noite: Senhor, aonde eu estiver trincado, quebrado, rachado, me ajeita, me corrige, me molda. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso diferente. Esse vaso, eu quero estar totalmente pronto para receber os dons, o fruto, os talentos, a graça, a unção, a misericórdia do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem cuidar desse vaso, vem restaurar esse vaso. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu queria que o irmão Hélio colocasse aí um louvor para nós. Deixa eu ver qual é aqui. Deixa eu ver aqui qual é aqui. Deixa eu passar aqui que eu vou falar o lugar. Não é o 147 não, viu? É um outro aqui. Ah, Jesus, deixa eu ver aqui. 71. Aqui é o 124.
comece em outra página. Comece em outra página? Não. Não é mesmo? É, né? Pronto. 124. Amém. Vamos ir para casa, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas antes disso, vamos. Aleluia, Jesus.